Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo vai ser só uma resposta curtinha, mas também vai ser interessante. Que um rapaz comentou no vídeo anterior aí, falando que eu tinha dito que Jesus pode não ter existido. Então, como no vídeo anterior eu falei sobre Tiago, sobre isso daqui, ó, que eu falei que o Tiago lá mencionado por Joséfo, por um apócrifo e pelos pais da igreja, pode ser o mesmo Estevão, né, que Lucas tenha atribuído ou mudado o personagem. Tudo bem. Aí ele falou, tá vendo? Você falou que Jesus não existe, então só isso daí, esse vídeo seu de Tiago, já mata todo o seu argumento. Então, como eu sei que vira e mexe aparece esses comentários no meu canal, e eu já falei disso em vídeos anteriores, eu vou dar só uma explicação rapidinha aqui, tá? O que é uma exegese? Exegese é a interpretação de um texto bíblico ou jurídico, tá? Advogados também são exegetas. Um exegeta bíblico, no caso, que estuda teologia, ele estuda as escrituras para tentar interpretar aquilo que o autor quis transmitir. Ele vê a terminologia, contexto, tudo isso. Ele faz uma hermenêutica sobre o texto, tá? Isso independente, ou pelo menos deveria independer, da crença pessoal do teólogo. Por exemplo, imagina que alguém pergunte a um teólogo que não tem crença, né, como no meu caso, um teólogo agnóstico, um teólogo ateu, ou sei lá, por exemplo, sobre o que Paulo quis dizer em Coríntios. Ah, Ronaldo, eu não entendi o que Paulo quis dizer aqui na ceia de Coríntios. Aí o teólogo tem duas opções. A, ele vai explicar o que o autor quis transmitir. Olha, aqui Paulo está dizendo que em Coríntios estava tendo uma confusão, as pessoas estavam comendo, esquecendo da parte ritualística, etc e tal. Ou B, o teólogo pode simplesmente falar que Paulo não foi apóstolo e pronto. Ronaldo, o que Paulo quis dizer aqui com espinho na carne? Ah, Paulo não foi apóstolo, amadinho, esquece isso. Tem as duas opções. Agora, qual das duas atitudes você acha que é a correta de alguém que trabalha ou segue pelo menos esse tipo de ramo, teologia? É simplesmente dizer que não existe, pronto? Não, a função do teólogo é explicar. Então por isso que nesse canal, muitas vezes, as pessoas pensam que eu sigo um viés religioso ou outro. Porque analisando o que está escrito, aquilo que o autor quis transmitir, é óbvio que sempre vai coincidir com alguma vertente religiosa ou outra que tenha analisado o mesmo texto. Por exemplo, se eu for analisar lá que Jesus falou para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. É claro que, por exemplo, a igreja católica vai se identificar com isso, os católicos que seguem o canal. E porque eu estou analisando aquilo que está escrito. Então, isso sempre vai acontecer no meu canal. Mas com a função de um bom teólogo é fazer isso daqui, ó, a letra A, independente de crença. Eu vou analisar Paulo, independente dele não ter sido apóstolo. Eu vou analisar Jesus, independente de eu não ser cristão. Eu vou analisar o livro de Atos, apesar de eu não seguir o Novo Testamento e assim por diante. Porque a minha função não é analisar aquilo que eu acredito ou aquilo que existe, é analisar o que está escrito. Por exemplo, Adão e Eva. Já falei que Adão e Eva é só uma alegoria, mas isso não me impede de analisar o texto. O que o autor quis transmitir escrevendo aquela alegoria? E não é porque eu analiso o texto que quer dizer que eu estou tomando aquilo como real. Ok? Agora sobre o Tiago que ele falou. Também achei muito engraçado o comentário. Mas vamos lá. Aqui. Em nenhum momento eu falei que Tiago não existiu. Aliás, eu tenho mais de 400 vídeos no meu canal. Se alguém achar algum vídeo que eu tenha falado isso, por favor, postem o link, porque eu nunca falei isso. Nem naquela série Jesus antes de Jesus, porque ali eu estava analisando Jesus, não Tiago. Inclusive, eu já disse algumas vezes aqui no canal que o Novo Testamento ele mistura personagens reais para validar a história, como Herodes, João Batista, Pilatos, entre outros. Justamente por isso, se você pegar, por exemplo, a história de Yeshua ben Pandira, você vê uma história parecida com a de Jesus, mas situada em outro personagem real, no período grego. Então, apesar de eu ter feito a série Jesus antes de Jesus, eu estava me referindo a Jesus, não aos outros personagens esses outros personagens são mencionados sim na história secular, independente de Jesus ter existido ou não. No primeiro século, tanto Tiago quanto Jesus eram nomes comuns, João também. Só que só Jesus, por exemplo, eu já falei isso, Joséfo cita 17 Jesuses diferentes. Então não é porque eu contesto, por exemplo, se Jesus existiu ou não, eu estou analisando aquilo, que quer dizer que os outros personagens não existiram. Então Herodes não existiu. Não, existiu um Herodes sim, existiu um Pilatos, existiu um João Batista, infelizmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive nos dois vídeos sobre Joséfo falou de Jesus, que eu já falei nesse canal, vocês podem procurar aí. Ó, Joséfo falou de Jesus, eu disse exatamente o mesmo naqueles dois vídeos. Que a passagem onde Joséfo cita Tiago, ela não é uma interpolação. Só o testemunho flaviano que é. A passagem de Tiago não. Mas que poderia ser qualquer Tiago, irmão de qualquer Jesus. Porque eram nomes muito comuns na época. Eu falei isso no outro vídeo. Tinham muitos Tiagos e tinham muitos Jesus. Até na Bíblia tem vários Tiagos. Tem o Tiago o apóstolo e o Tiago o irmão de Jesus. Sendo que o apóstolo era irmão de João, lá, filho de Zebedeu. Então,
Não é porque o personagem é comprovadamente citado por José que quer dizer que é o mesmo. Uma coisa não invalida a outra, entendeu? E qualquer Jacó que você vê na Bíblia, o nome é o mesmo, Yaakov, em hebraico. É o mesmo nome de Tiago. Inclusive, nesse mesmo vídeo ali, José falou de Jesus, eu tinha mostrado o túmulo de um Tiago, irmão de um Jesus, filho de José, que foi encontrado em Jerusalém. Esse aqui, ó, da imagem, ó. É o mesmo túmulo, inclusive, que os cristãos negam que seja o mesmo Tiago, porque senão isso poderia invalidar alguns trechos da história cristã. Tá até aqui, ó, vou deixar o link na descrição, ó, do ossuário que foi encontrado aqui em Jerusalém. Aqui, ó, eu teclo para descer a página não desce. Deixa eu ver se eu consigo descer só um pouco aqui para mostrar para vocês. Eu acho que não vai dar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí vocês vejam aí. Tem toda uma matéria aqui da Isto É, que mostra o ossuário que foi encontrado. Está escrito José, irmão de Jesus. Essa inscrição aqui, ó. James, son of Joseph, brother of Jesus. Yaakov, irmão de Joseph, filho de José, perdão, Bar Yosef, irmão de Yeshua. Mesma coisa. E é o mesmo túmulo que os cristãos negam que sejam de Jesus, porque senão alguns pontos da história podem contradizer o que o Novo Testamento diz. Mover até um processo, aqui segundo o artigo parece que foi até o Dr. Rodrigo Silva, se eu não estou enganado. Deixa eu só achar aqui, peraí, ou pelo menos ele foi citado aqui no artigo, como alguém que contesta essa alegação. E ele alega que não seja o Tiago, irmão de Jesus, mas para finalizar aqui o vídeo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque eu estou analisando aqui um Tiago, que foi mencionado por 3 fontes, ó, foi mencionado por Flávio Joséfo, que não era nem cristão e nem nada, era só um historiador secular, foi mencionado pelos pais da igreja, e foi mencionado num relato apócrifo. Não é porque eu estou citando esse personagem aqui chamado Tiago, que quer dizer que tem a ver com a existência ou não de Jesus. Pode ter sido qualquer Tiago, pode ter sido o líder dos nazarenos, tinha uma comunidade de nazarenos que vinha desde um século antes de Jesus. Pode ter sido um Tiago essênio, por que não? Os essênios também tinham práticas parecidas. Pode ter sido qualquer Tiago. Alguns acham até que esse Tiago era um sacerdote, porque tem algumas evidências que dão a entender isso dentro da Bíblia e nos demais relatos. Enfim, pode ter sido qualquer Tiago. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Eu vou deixar o link da matéria aqui da Isto É na descrição, quando eu não estou conseguindo abrir aqui no notebook, tá bom? Paz a todos.